suprema, não tem outra fonte, senão o texto sagrado. E quando isso se conflita, tá aí. Então, a cristologia não é uma coisa tão simples como parece quando a gente fala de Jesus, porque a gente ouve, se a igreja é uma igreja séria, ela é uma igreja cristocêntrica, ela prega sobre Jesus, Jesus é o centro de todas as coisas, não é? Então, você ouve e ouve muito sobre Jesus. A questão é, qual é a visão cristológica que se tem? Ela precisa ser bíblica, senão ela também... Um vai falar que, por exemplo, como eu já ouvi, e não faz muito tempo, na verdade deve ter 2 ou 3 meses, uma pessoa disse para mim, Jesus não é modelo para mim. Eu regalei os olhos assim, como? Né? Você não disse que é cristão? Jesus não é modelo para você? Claro que não, porque Jesus era Deus. Jesus passou, não tem como comparar, ele era Deus, ele passou por tudo que ele passou, as tentações e tudo mais, ele era Deus. Eu não sou Deus. Comigo o negócio é diferente. Então vem essa conversa, e que você talvez já tenha escutado. E da onde surge isso? Da visão errada acerca de cristologia. E se a cristologia é o centro de tudo, todo o entendimento que esse indivíduo tem acerca do texto sagrado vai ser construído em cima de uma prerrogativa errada. E isso é um problema muito sério para a igreja. É por isso que nós sofremos com bastante questão, né, de heresia, muita coisa que se fala por aí. Muito que bem, eu trouxe aqui para os irmãos algumas visões, deixa eu até dar uma olhada no meu tempo aqui, não é? Acerca de Jesus, da sua pessoa, das naturezas dele, se tem, se não tem, ao longo da história, para a gente entender que esses conflitos persistem. E quando você começar a ouvir alguns discursos por aí, você vai identificar de onde veio, né? De algum desses aí, não é? Ou dos discípulos deles aí que são derivados. Se você pegar, por exemplo, os liberais, né? O pessoal que segue aí a teologia liberal, é gente que, inclusive, nem acredita que Jesus é Deus, nem acredita que Jesus é nascido de maneira, não é, sobrenatural, por concepção do Espírito Santo, como você viu aí, Emil Brunner, e são pessoas que vão dizer totalmente contrários à Bíblia, não é? O que é e o que não é a fé cristã. Então, isso não é base para mim, nem base para você. Qual é o grande problema hoje? É que as pessoas realmente, não é, não se dão ao trabalho de conhecer o texto sagrado e tampouco o Deus a quem eles servem, né? Isso é um problema muito grave nas igrejas. Igrejas não têm escola bíblica, igrejas não têm adesão a qualquer tipo de movimento para estudo. É o crente mesmo que é sem vergonha, você entende? E é dessa sem vergonhice que surgem pessoas como esses aí. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho, não é? Um texto que está lá em Colossenses capítulo 1, de 15 a 20. Nós vimos essas várias visões até agora sobre a pessoa do Senhor Jesus e um pouco sobre sua obra. O texto de Colossenses é um dos que fundamenta a cristologia ortodoxa, não é? E este texto diz o seguinte, Colossenses, né, capítulo 1, os versos de 15 a 20. Verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está falando da pessoa de Jesus. Então, se ele é a imagem do Deus invisível, qual é a mensagem que Paulo está dando aqui? É que ele é Deus, ele é como Deus, ele é a imagem de Deus, o Deus invisível, e é primogênito de toda a criação. Nós vamos entender o que é essa primogenitura aí também no decorrer. Verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ora, se foram criadas por ele, Jesus antecede a criação, não é? Ele não é algo que foi criado em algum momento da história. Ele não é criado quando nasce a partir ali de Maria, mas ele é eterno, ele é como Deus, não é? E todas as coisas foram criadas por meio dele e com uma finalidade, para ele. Ele é o ponto central de todas as coisas. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Quer dizer que tudo existe dentro dele e nele. Ele sustenta todas as coisas, como diz a palavra, com a sua palavra de poder.
Paulo, no capítulo 17 de Atos, vai falar que nele nós existimos e nos movimentamos. É como se tudo isso que nós vemos estivesse dentro de Deus. É isso que ele está querendo dizer. É que tudo existe, inclusive aquele que não acredita em Jesus, por causa de Jesus. Por isso disse o Sproul, quando começamos, né, ele estava dizendo que ele não é só o meu Salvador, mas ele é o meu Senhor, e o Senhor de todos. Ele não está se referindo a cristão. Ele é o Senhor de todos, de tudo. Por isso que a Bíblia o chama de Altíssimo. Altíssimo é um título que quer dizer que ele está acima de tudo. Não tem quem esteja para além dele. Ele é o mais alto, o ponto mais alto. É a soberania. Por isso, o Altíssimo. Verso 18. Ele é a cabeça do corpo, ou seja, não é o cabeça dessa raça, nova raça a partir dele, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele, ou seja, por meio de Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas. Reconciliasse com quem? Consigo. Como assim consigo? Ele vai reconciliar com ele mesmo? É isso mesmo. Ele está reconciliando o homem com ele mesmo, porque o homem não tem essa capacidade para tal. Então, é ele quem faz. Ele consigo mesmo reconcilia todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, esse texto aqui de Colossenses é uma das referências e bases, não é, para a cristologia ortodoxa, e que, inclusive, é citado no concílio de Calcedônia, que nós vamos ver exatamente agora. Em 451, essa imagem que os irmãos podem ver aí, é a imagem sei lá quem que é o desenhista, pintor X, ele desenha esse momento aí do concílio de Calcedônia. Então, Rodrigo, houve uma reunião... Oi. É a sua esposa. Você falou que ia explicar o primeiro versículo lá do primogênito, eu não sei se eu perdi, você já explicou? Não, eu vou chegar lá ainda. Ok. Não sei se dá tempo hoje ainda. Mas nós vamos chegar lá. Esse concílio, então, ele é reunido em 451 depois de Cristo com uma grande motivação do próprio imperador, que já se via no meio desse fuzuê todo que a igreja estava, e excomungando o outro, e aquela briga toda, ele fala, gente, vamos botar uma ordem nisso aqui. E aí é convocado esse concílio, o concílio de Calcedônia, em 451, então, e lá foi decidido, não é, e votado, apesar de ter presbítero, ter o que hoje nós chamamos aí os padres e todos os demais, somente os bispos votavam. E aí na votação saiu deste concílio, saiu o credo. E o credo da Calcedônia, e é o que a cristologia ortodoxa até hoje não é, sustenta, é este, de maneira bem sucinta, tá? O texto é longo, se você for procurar aí o credo calcedônico, você vai ver que é bem grande aí o texto. Mas, sucintamente, o que ele traz? Um e o mesmo Cristo, ou seja, Cristo não são duas pessoas, mas é um só, é uma pessoa. Um e o mesmo Cristo, ele só, que é o Filho, e quando se diz o Filho, é Filho de Deus, ou seja, ele é Deus, ele é divino, a sua natureza é divino, ele é o Senhor, e aí atributo, não é? Por ser Deus, obviamente, o Criador de todas as coisas, ele é o Senhor, o unigênito, e aí a diferença do unigênito para primogênito, nós já vamos, em algum dos momentos aí, entrar nisso, que foi a pergunta que a Ellen fez, né? O unigênito, confessado em duas naturezas, ou seja, uma pessoa com duas naturezas. Sem que isso resulte em confusão, ou seja, a natureza divina de Jesus não se confunde com a natureza humana de Jesus. São duas coisas distintas. Então não tem aquele negócio do híbrido que se misturou, não tem aquele que Jesus tem um corpo humano, mas não tem espírito, ele tem o Logos, isso tudo é heresia. A Bíblia não ensina nada disso. O que a Bíblia nos ensina é que Jesus foi um homem comum, como você e eu. Será? Vamos ver como é que foi isso. E ele é Deus. Deus, 100% Deus.
Então, é isso que se define no Concílio de Calcedônia. Está mais parecido, penso eu, com aquilo que você já tinha em mente, porque parte daqui. E se você tem alguma coisa diferente, volta para cá, porque é essa a linha ortodoxa. Então, Jesus é uma pessoa. Jesus não é um holograma, não é um espírito, não é uma fumacinha, mas ele é um homem, uma pessoa. E quando nós falamos de duas naturezas numa única pessoa, tudo que você fala de uma natureza, necessariamente vai fazer referência à outra, mas elas não se misturam. A partir do concílio da Calcedônia, fica, então, proibido, por definição, e aí é dogma, não é? Misturar as naturezas. Não se mistura. As naturezas de Jesus não se misturam. São coisas distintas e que coexistem dentro de uma pessoa só. E aí você pensa, mas como é que vai entender um negócio desse, né? Não entende, não entende. E se a gente conseguisse entender, Deus não seria Deus, né? Por isso que ele é Deus. E existe aí aquilo que a gente chama de mistério, não é? É o mistério tal qual as duas naturezas de Jesus é um mistério para a gente, assim como é um mistério a Trindade. Como pode um único Deus, não é? 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, isso nós, cristãos, recebemos, porque a Bíblia assim nos ensina, e recebemos pela fé, mas não tem como explicar. Recentemente, a ciência descobriu que a luz não é somente uma onda, como se pensava. Começaram a analisar a onda da luz, não é? A luz é uma onda, assim como o som, não é? Só que começaram a entender comportamentos diferentes da luz, da onda do feixe de luz, não é? E diante disso, eles começaram a estranhar. Na pesquisa, que é recente, descobriram que a luz não é só uma onda, porque a onda, ela não se propaga, por exemplo, a onda do som, ela não se propaga no vácuo, mas a luz se propaga no vácuo. Ué, se a onda não se propaga porque não tem meio físico, é o vácuo, não tem o material ali, é o vácuo, é vazio, como é que a luz consegue se propagar? E eles começaram a estudar, descobriram que a luz é também, além de onda, a luz é também um feixe de emissão de partículas. Essas partículas são chamadas fótons. Não me pergunte o que é isso, porque eu também não sei. Mas é como se fosse um monte de pedrinhas, vamos chamar assim, e a luz ela está jogando esse monte de pedrinhas. Então, ao mesmo tempo em que ela é um feixe que dispara fótons, e por isso ela consegue se propagar no vácuo, essa foi a descoberta científica, ela também é uma onda. Ou seja, duas diferentes naturezas, entre aspas, da luz. A partir dessa descoberta, a ciência agora recebe, de uma maneira menos traumática, essa questão da dupla natureza do Senhor Jesus. Então, da mesma forma, continua sem explicar, porque a gente não consegue compreender, nós temos limitações. O fato é que a Bíblia o apresenta como sendo homem e como sendo Deus. E quando a Bíblia apresenta ele sendo homem, ele é um homem íntegro. O que quer dizer íntegro? Completo. Ele tem o corpo físico, ele não é holograma, ele tem o espírito, tal qual é o espírito humano, e ele tem aquilo que é o imaterial, né, no dicotomismo. Ele tem o imaterial, o espírito humano e a alma humana. Ele é um homem completo, não é pela metade. E, ao mesmo tempo, de maneira diferente, ele é Deus. É por isso que se diz, é 100% homem, não é 90%, 50% homem, é 100%. E 100% Deus. E aí a gente ouve muito que Jesus foi o homem igual a eu e você e tal, etc. E tal. E não, meu irmão, não foi igual a eu e você, não. Há uma diferença entre você e Jesus. Qual que é a diferença? Jesus, ele foi um homem completo e ele é Deus completo. Só que a natureza humana de Jesus não é como a minha e como a sua. A natureza humana de Jesus é como foi a de Adão. Tem uma diferença aí. E nós vamos ver isso
em seguida, né? Então, o resultado do concílio de Calcedônia é o que se chama aí de união hipostática. Se você nunca ouviu falar sobre isso, a hipóstesis, né, que é a palavra em grego, ela é usada uma única vez na Bíblia, e ela está em Hebreus, no capítulo 1, verso 3, e que é um texto cristológico, inclusive, né? Ele vai falar lá em Hebreus, capítulo 1, verso 3, vamos ler o texto lá, você que está com a sua Bíblia aí, abra comigo, Hebreus, capítulo 1. Este é um texto cristológico, nós vamos, inclusive, nos próximos dias também estudá-lo. Capítulo 1, verso 1 diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio de profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. Então, quando fala do Filho, está dizendo o quê? Que Jesus não é como você e não é como eu. Ele tem uma natureza que nós não temos. Ele é filho. Ele tem uma relação com Deus que nenhum outro homem tem. Por isso, ele é o unigênito do Pai. Ninguém vai ter essa relação, vou chamar aqui de especial com Deus, como Jesus tem. E aí ele diz, mas agora, né, nesses últimos dias, falou-nos pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Ou seja, Jesus é antes da criação e é também Deus criador. Né? E aí ele continua no verso 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, se assentou à direita da majestade nas alturas. E aí ele continua o texto. No verso 3, quando ele diz, o Filho é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, a palavra ser, no grego, traduzida como ser, é hipóstese, não é? É esta palavra, exatamente esta, que vai definir aí aquilo que é a chamada união hipostática. O que é, então, essa palavra? Ela significa, não é, o estado de ser, mas a sua tradução é também colocar debaixo. Em outras palavras, Jesus, que é um só, ele tem debaixo de si e sustenta debaixo de si duas naturezas. Ele é homem e ele é Deus. Quando você ouve sobre união hipostática, está se referindo às duas naturezas do Senhor Jesus, não é? Assim como você e eu temos hoje, não é, a nossa natureza pecaminosa, que é resultado do pecado, e que Jesus não tem natureza pecaminosa, é isso que nos difere dele, por isso ele é igual a Adão, e a Adão antes da queda. Jesus não tem natureza pecaminosa. E nós temos a natureza pecaminosa e agora em Cristo o Espírito Santo habita em mim e em você. E é por isso que Paulo fala em Gálatas, no capítulo 5, que se você andar segundo o Espírito, jamais você vai satisfazer as vontades da carne. Então, ao mesmo tempo, eu e você temos a natureza pecaminosa, mas também temos a condição de andar no Espírito, vencendo a natureza pecaminosa. É como duas naturezas, sendo que essa segunda, nós ainda não desfrutamos integralmente dela. Nós temos as duas lutando dentro da gente aqui. É o que Paulo fala, não é, no capítulo 7 de Romanos. Há uma briga no nosso interior, uma lei muito forte, que é a lei do pecado, que ainda influencia todos nós. É isso que Paulo fala lá no capítulo 7 de Romanos. Então, Jesus tem as duas naturezas e elas não se confundem. Então, Jesus Cristo, tal qual está aí no gráfico, é uma pessoa com duas naturezas. Então, pensa ele aqui em cima. Jesus, um só. Por isso, hipostático. E duas naturezas. A primeira natureza de Jesus é a natureza divina. A segunda natureza dele é a natureza humana. Então, a natureza divina de Jesus é a primeira. Ele existe. Por isso ele diz, eu sou, nós estamos. Jesus é. Tem diferença nisso. Estamos vivos porque Deus nos deu vida. Jesus é a vida. Percebe a diferença? Então, ele existe. Sempre existiu.
Por isso João diz lá, não é? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e assim segue o texto. Então, Jesus essa é a sua natureza. Então, ele é 100% Deus. E quando ele se fez homem, são duas naturezas diferentes, e que não se anulam, e nem se confundem, tampouco se misturam. Ele é eterno. Ele é filho de Deus, ou seja, da mesma essência. E ele é a segunda pessoa da Trindade. Essa é a natureza divina. Por outro lado, e ao mesmo tempo, Jesus tem uma segunda natureza, que é a natureza humana. Essa natureza, de novo, é tal qual a de Adão, não é tal qual a nossa, e de Adão antes da queda. O que isso quer dizer? Que não tem a natureza pecaminosa. Jesus tem o livre-arbítrio, nós não temos. E sendo livre-arbítrio, aquela questão de a capacidade de ir contra a nossa própria natureza, não é? Então, Jesus tem livre-arbítrio, nós não temos, nós temos vontades, mas não temos a liberdade, não é, de, por exemplo, não querer alguma coisa. Agora, em Cristo, se nós andarmos pelo Espírito, nós vamos vencer isso, vamos conseguir. Mas aqueles que ainda não estão, continuam mortos, não é? E sem livre-arbítrio. E é assim que funciona. Jesus tem livre-arbítrio. E Adão teve até a hora da queda. Não é? Então, essa natureza humana de Jesus é diferente da nossa. É por isso que quando as tentações chegam em Jesus, Jesus não tem cobiça, você e eu temos, pela natureza pecaminosa. Então, Jesus vence as tentações sendo ele um homem. Ele não vence as tentações porque ele é Deus. Ele não vence as tentações porque ele tem um poder sobrenatural, mas porque ele é homem, tal qual Adão. E é por isso que a Bíblia o chama de o segundo Adão, porque ele vem equivalente ao primeiro Adão. Ou seja, criado da mesma maneira. E é por isso que ele tem um nascimento diferente, porque o Espírito Santo o concebe no ventre de Maria, preservando Jesus de que não contraia na sua natureza, não é, a natureza pecaminosa. Então ele tem um nascimento diferente mesmo. Por isso ele é o segundo Adão. Então ele tem a natureza humana, 100% homem. Então ele pensa como pensava Adão antes da queda. Ele tem as limitações de um ser humano tal qual Adão tinha. Ele é o Deus Todo-Poderoso, sim, ele é, mas ele também é um ser humano com limitações, e é isso que a gente não consegue explicar, mas é exatamente assim que a Bíblia nos explica. Ora, ele vai dizer, eu tenho fome, eu tenho cansaço, ele fica aflito, ele se manifesta ao longo da Bíblia, não é? Demonstrando os seus anseios, preocupações e tudo mais, porque isso é característico do ser humano. Ora, a aflição demonstra que tem medo. Quem tem medo? Deus tem medo? Não, o ser humano tem medo. Então, isso é referente à natureza humana de Jesus, e que, inclusive, ela é aperfeiçoada com sofrimento. Você tem que entender, por exemplo, quando Jesus nasceu, ele nasceu um bebê, ele não nasceu uma pessoa formada. Então, ele foi instruído, e instruído na lei, instruído na leitura e nas coisas, né? Pensa Jesus perdendo um dentinho quando uma criança, Jesus banguela, não é? Caiu um dentinho, ora, é um homem comum, como, não é? A diferença é que ele não tem a natureza pecaminosa como nós temos. É essa a grande diferença aí. E por isso, não é? Nós temos ele, o Senhor Jesus, como referência. E por que ele vem segundo Adão? Porque Adão caiu e falhou na sua missão. Jesus vem, não é? Para ser o nosso representante. Nós temos um ser humano sentado à destra da majestade nas alturas, que é a segunda natureza de Jesus, o nosso representante, o nosso redentor, o nosso mediador. Então, por um lado, a natureza divina de Jesus é eterna, ou seja, não tem começo e não tem fim, e por outro lado, a natureza humana, ela é encarnada. Existe aí o mistério da encarnação, como isso aconteceu. É outro assunto para outros debates, né? Mas, enfim. E ele é o Filho do Homem, tal qual é chamado desde Daniel no capítulo 7. Esse título Filho do Homem, não é uma referência simples só à humanidade de Jesus, mas é uma referência primeira ao messianato de Jesus. Ele é o Messias. Aquele que Daniel vê sendo levado pelos anjos ao ancião de dias, ao trono do ancião de dias, no capítulo 7, é aquele que tem a aparência de um filho de um homem.
O que ele está vendo? Ele está vendo um ser humano sendo levado para junto de Deus. E se ele vai até onde é o trono de Deus, ele tem a mesma natureza de Deus. Então, o que ele está vendo é isso. Por isso o título Filho do Homem. E Jesus é o Filho do Homem. O Messias esperado, e ele tem semelhança de homem. Por isso que ele é o nosso mediador. Ele viveu e sofreu exatamente como você e eu. Ele conhece as nossas dores. Não é? E ele, por um lado, é a segunda pessoa da Trindade, e agora, na sua natureza humana, agora é exaltada, que é o texto de Hebreus, do capítulo 1 que nós estávamos lendo, ele foi exaltado ali, à destra da majestade, não é? Então, ele é o nosso mediador. A Bíblia vai dizer em Hebreus que ele intercede por nós, não é? Eternamente. Esta é a segunda natureza, não é? De Jesus, ou seja, uma não influencia na outra. Diante das tentações, Jesus não usa da sua natureza divina para vencer alguma coisa, mas ele vence, ele é vitorioso como homem. E na sua ressurreição, não é? Como diz a Bíblia, ele morre na cruz, ele é crucificado pelos nossos pecados e ele é ressurreto pelo poder do Espírito Santo. Deus trabalha, não é? Tem poder, como diz em Efésios, no capítulo, final do capítulo 1, Deus o ressuscita dentre os mortos para a nossa justificação. Então, a morte paga e a ressurreição agora nos justifica. Este é o plano da redenção. Por isso, quem não concebe Jesus nessas palavras que são bíblicas, não é cristão. Quem não acredita que somente pela morte e ressurreição de Cristo é que a gente alcança a justificação, ou seja, salvação em Cristo, como é o caso que citamos aqui dos católicos, né, e com todo respeito, obviamente, né, isso não é cristianismo, é qualquer outra coisa. Não é cristianismo, percebe? Porque cristianismo não é você pertencer a uma religião, uma denominação, uma X, é você ser seguidor de Cristo, tal qual Cristo é apresentado no texto sagrado, que é a nossa fonte. Isso é união hipostática. Então, quando nós falamos de cristologia, é isso que nós temos que ter em mente. Tem muita coisa para a gente discutir aqui ainda, é só o começo, é só para que você veja que existem confusões aí lançadas ao longo dos séculos e persistem até hoje, mas é isto decidido, não é, no Concílio de Calcedônia, e nós, de novo, não cremos nisso porque aqueles bispos disseram que é assim. Nós cremos nisso porque a Bíblia diz exatamente o que está escrito aí, né? E atestado ali no Concílio de Calcedônia. Então, é essa a condição. Jesus tem duas naturezas e elas não se misturam e não se confundem. Bom, avançando um pouquinho aqui, meus irmãos, e eu já estou me aproximando do fim, nós somos batistas, eu não sei se todos aí, participantes aí, também o são, não é? Tem alguns irmãos aqui da Graça e Paz, tem a minha irmã Priscila aí de Itapevi, que é assembleana, enfim, tem pessoas aqui diversas. Eu trouxe o contexto batista porque é a igreja batista, né? Existe um livro chamado Rumo e Prumo, o meu está aqui do lado, aqui, que é exatamente a declaração doutrinária, vai ter lá modelo de estatuto, quer dizer, é a base para um batista, para uma igreja batista, né? E lá tem a declaração doutrinária. Na página 23 desse livreto chamado Rumo e Prumo, é a seção que vai tratar sobre o Deus Filho. E qual é a declaração que está lá, não é? No credo doutrinário batista? Abre aspas, Jesus Cristo, e está exatamente assim, é literal a citação, né? Ou você entendeu? Jesus Cristo, em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. Quando diz é o eterno Filho de Deus, está dizendo que ele não é um ser criado, como algum louco disse aí no passado, como a gente já viu. Foi criado em algum momento. Não, ele não é um criado, ele é um Pai, é da mesma natureza, da mesma essência, ele é Deus, eterno. É o eterno Filho de Deus. Nele, por ele, para ele, foram criadas todas as coisas. Nós vimos isso em Colossenses, no capítulo 1, há pouco, não é? Então, é endossado, obviamente, no texto sagrado. Na plenitude dos tempos, ele se fez carne, é a encarnação, a tabernaculação de Jesus. Esse é o mistério, não é? Dele, o divino assume agora uma natureza humana. Não é, tem outros que pensam, acabei de me recordar aqui, que Jesus, ele não sabia quem ele era um homem comum, de repente chegou uma idade, piscou alguma coisa na cabeça dele, uau, fui convidado a ser o Messias, virei o Messias, e um ser humano ficou divino. Não, o divino
se manifestou na sua segunda natureza humana. Então, na plenitude dos tempos, ele se fez carne na pessoa real e histórica de Jesus. Ele é real, ele é de carne e osso ali mesmo, ele foi crucificado. Isso tudo é fato, não é história da carochinha. É histórico, porque tem registros extra-bíblicos, inclusive, para comprovação de tudo isso. E é farto esse conteúdo, né? Então, ele se fez carne na pessoa real e histórica de Jesus Cristo, gerado pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, ou seja, ele não tem a natureza pecaminosa, a sua natureza é santa, é perfeita, ele é um ser humano perfeito, tal qual foi Adão antes da queda, exatamente igual. Gerado pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, sendo em uma pessoa só, não são duas pessoas, não é? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Vero Deus, vero homem, que é as declarações que tem por aí. Ou seja, 100% Deus e 100% homem. Eu trouxe aqui para a gente entender um pouquinho o contexto, né, dos batistas, e hoje a minha ideia era contextualizar, trazer aí as principais questões que envolviam os conflitos, não é? Se você tem participado de algum estudo, pregação, igreja X, que tem alguns dos pontos levantados e que foram considerados heresia, cuidado, meu irmão. Né? Se você tem visto conteúdo assim, cuidado. Se está consonante, não é, com aquilo que é o credo de Calcedônia, fique tranquilo, porque esta é a doutrina ortodoxa acerca de cristologia, e tem muito mais que a gente vai explorar daqui por diante, né? E em resposta àquilo que a Ellen me perguntou, a diferença lá do unigênito e do primogênito, né, se referem aí às naturezas de Jesus. Ele é unigênito, não tem outro como ele. É o único gerado, né? E no sentido de gerado, ou seja, não criado, mas ele existe, ele é único. E lá, depois da sua encarnação, quando Jesus morre, ele é ressurreto pelo poder de Deus. É o que Efésios, no final do capítulo 1, vai dizer. Que o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus dos mortos é o mesmo poder que o Senhor usa em mim e em você para nos trazer a vida. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, não é? É o que vai dizer o capítulo 2 de Efésios. Mas deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É o que está lá no capítulo 2, no verso 5. E o 8 é aquele mais famoso, não é? Pela graça sois salvos, por intermédio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém, não é, se vanglorie. Ou seja, quando Jesus ele ressurge dos mortos, ele agora tem uma nova natureza, ele é criado, não é? Numa nova natureza, e esta nova natureza, deixa eu voltar aqui, lá no texto que nós lemos, no Colossenses capítulo 1, dessa nova natureza, ou seja, da condição ressurreta de Jesus, é o que a Bíblia agora o chama de primogênito, porque ele é o primeiro. Primeiro o quê? Dentre muitos irmãos agora. A partir de Cristo, porque ele é o cabeça da igreja, é o cabeça da raça. Adão era o cabeça, e a partir de Adão veio o pecado, natureza pecaminosa, e ele com ele a morte. Agora vem um segundo Adão, e que vence, não é? Ele cumpre integralmente a necessidade da lei e o rigor da lei. Ele cumpre integralmente. Então, a partir disso, na sua morte, ele paga o pecado e na sua ressurreição, ele nos justifica, é o que diz o apóstolo Paulo. Então, a partir de Cristo, quem crê nele como filho de Deus, não é? Tem agora a prerrogativa de ser chamado também filho de Deus, ou seja, é feito filho por adoção. Então, agora existe um novo cabeça aqui de raça, que é o Senhor Jesus, e a partir dele, que é o primeiro no corpo ressurreto, muitos outros virão. Então, é essa a diferença entre o fato dele ser chamado de unigênito e aqui em Colossenses ser chamado, não é, de primogênito. E aí, quando você vai ler o texto de Hebreus, né, no capítulo 1, acho que é o verso 5, deixa eu só consultar lá rapidamente, para não passar a referência errada. É o verso 5, vai dizer assim: pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Para qual anjo? Porque aqui o autor de Hebreus está dizendo que Cristo é superior, não é? Cristo não é uma espécie de anjo, ele é superior. É um homem
um homem santo, perfeito, e que cumpriu as exigências da lei, e por isso, não é, o seu sacrifício foi aprovado, e Deus o elevou acima, não é, de todas as coisas, e o fez assentar-se, verso 3, não é? E ele se assentou à direita da majestade nas alturas, verso 4, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. E no verso 5 ele vai dizer, pois qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Que geração é essa? Que criação é essa? Está falando, não é, como vai dizer lá em Atos, no capítulo 13, exatamente da condição ressurreta de Jesus, ou seja, o primogênito, e o primogênito dentre muitos. Amém, meus irmãos? Eu sei que é muita coisa, eu tento avançar no tempo para não, enfim, ter oportunidade aí de alcançar todo o conteúdo, mas hoje ficamos por aqui, é este o contexto, por enquanto, e nós vamos avançando nos próximos dias acerca de tudo isso, as suas implicações, não é? Como isso tudo se dá, agora relacionando todas essas questões das suas naturezas, não é? Da sua união hipostática e a sua obra na nossa vida, na igreja, etc., e a gente segue o estudo cristológico, né? Amém, meus irmãos?